divas, já estão aí? Boa tarde, gente. Vamos entrando. Olá, Érica já tá aí. Érica, já vou chamar você, Denise. Já tava com saudade, gente. Tô ficando acostumada com esse negócio de fazer live, encontrar vocês aqui. É tão bom, né? É tão gostoso. A Érica já me chamou aqui. Legal. Bom, tô chamando a Érica para te não ter enrolação, porque o papo com a Érica é tão legal, gente. Vocês vão conhecer a Érica, uma pessoa especialíssima. Enquanto ela chega, oi! Tudo bom, maravilhosa? Tudo bem? Elisa Como você chegou tá? aí, ó. Elisa, nossa amiga do Oi, Semana Mulheres, Elisa! Clarice, Hélida. Ai, que delícia, gente. Olha só, deixa eu apresentar a Érica para vocês. Antes de mais nada, agradecer muito pelo convite, viu, Érica? Por você ter aceitado o convite para fazer uma live aqui no Instagram das Divas. E, gente, a Érica, acho que todas ou quase todas aqui são divas, têm acompanhado o trabalho online que a gente está fazendo. E a Érica é uma amiga muito querida e uma pessoa extremamente especial, com quem eu tive, assim, a oportunidade de conviver durante alguns meses da minha vida. Ela do Rio, eu de Brasília, mas a gente viveu momentos muito Momento um. especiais em São Paulo, num curso de empreendedorismo, né? Um programa de empreendedorismo feminino que nós participamos em 2016, né, Érica? Sim, E eu tive a sorte de cair mesmo, que eram 50 mulheres selecionadas no sim. Brasil com seus projetos, né? E olha só, no processo seletivo, nós estávamos no mesmo dia, na mesma hora. Quando eu vi a Érica, eu falei, gente, essa mulher é certeza absoluta que ela tá dentro. Cara de E poder, eu morrendo de medo. chegou cheia de papel, cheia de coisa. Falei, lascou, saiu eu de Brasília, vou para São Paulo para me dar de cara com uma mulherona dessa. Gente, o que eu sou? Para com isso! Para com isso! Eu morrendo de medo! Pensando a mesma coisa de você. Tava todo mundo morrendo de medo. Muito O mais bom. legal é que assim, eu fui selecionada, a Érica foi selecionada, e aí, dentro dessas 50 mulheres, né, eles formaram, os gestores do curso formaram subgrupos. E nós ficamos no mesmo grupo, então foi um presente duplo poder conviver, né? Acho que a gente Como aprendi com teve você. muita afinidade. A Érica é muito preto no branco, como toda carioca. Tem um jeito assim extremamente direta e reta, ao mesmo tempo com muito carinho para falar as coisas. Então, e fala de um assunto que eu acho que é lindo, né? Tem uma história de vida maravilhosa, de continuidade da empresa da mãe dela. Fala com muita propriedade sobre esse assunto que eu acho que é super importante. Então, eu queria antes de você começar a falar, porque você fala, eu não quero mais saber de nada, só quero te ouvir. Ó, a Elisa, que também é parte do nosso grupo. Linda, A turma 13 está aqui, falando, o grupo de vocês era demais. O grupo todo era demais, né? Mas Sim. não tem como. A gente conviveu de maneira muito próxima, então Muito foi muito intensa, né? gostoso, muito intensa. E você saía do Rio, eu saía de Brasília. Então, assim, eram poucas de fora de São Paulo, né? Então, acho que a gente foi muito privilegiada, muito feliz de poder viver e fazer grandes amizades nesse período. Sim. Né? Eu quero Penúltima turma, né? Foi a penúltima turma. Foi a penúltima ou foi a última? Penúltima, depois teve uma outra e acabou. Aí o programa acabou. Pois é, uma pena. Mas deixa eu até te falar uma coisa. Esses dias passaram lá no grupo, alguém passou uns links de cursos online que estão acontecendo a Goldman Sachs, do 10 mil mulheres, porque é um projeto, gente, mundial, do mundo todo. A proposta era formar 10 mil empreendedoras e nós fomos as penúltimas. Então a gente estava em 9.950. Graças a Deus, porque transformou minha vida. Transformou minha vida aquele negócio. Foi muito bom, foi muito legal, porque nossa proposta dentro do curso era fazer planos de crescimento para as nossas empresas. Sim. E a gente trocava muita figurinha. Todo mundo que eu tenho trazido aqui para vocês, para falar um pouco sobre temas bem variados, mas todos de muita qualidade, tem trazido suas experiências. Então, acho que a Érica é mais uma pessoa que vai trazer assim, uma visão muito legal desse momento.
E a ideia, Érica, de te fazer esse convite é primeiro porque você tem afinidade com o assunto que o Divas vivencia todos os dias. A gente está expandindo, né, bastante os nossos horizontes, saindo só das nossas aulas online, falando também de coisas que estão presentes na vida das nossas alunas. E como eu participo dos grupos de WhatsApp, eu vejo que existem questões comuns a todas elas, né? Então, por isso que na hora que eu pensei em quais conteúdos importantes para a vida delas eu poderia trazer, eu logo pensei em você, tá? Então, antes de você começar e da gente rolar esse papo, eu quero só dar as boas-vindas para quem está chegando agora, a Madá Rezende, Dalcimar, a Academia Top Fitness que chegou também, Sueli, legal, sejam bem-vindas, Rosa, Jeane, Mari Dias, Lucilene, Ana Carol, Elizabeth, olha quanta gente legal, a Vera lá de Palmas está chegando também, Camila, Marinês, que bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Muito obrigada, Gleide, Lucilene, olha quanta gente, legal, legal, olha, sejam bem-vindas. E eu até, inclusive, numa mensagem que eu passei nas turmas agora, Valéria, chamando para vir, Lígia, Guida. Que gostoso. Tem gente que está repetindo, está marcando presença nas lives. Muito legal. Vânia, Cris. Legal. Uma das coisas que eu falei, né, quando eu passei o convite nas turmas, é o seguinte, que eu sempre chamo nas turmas antes da live começar. Gente, quem já tiver tido experiência com cuidador ou estiver pensando em ter, em contratar esse serviço, vem para a live trazer as dúvidas, trazer as suas experiências para compartilhar com a gente, que eu acho super importante, né? Então, Érica, você tem uma empresa no Rio. Vamos começar a nossa conversa aqui para a gente não se estender e não perder tempo, porque aqui a gente só tem 1 hora. Aqui a gente parece que é muito tempo, quando começa a botar o cronômetro que me dá, meu Deus, não tem tanto assunto. Mas você tem uma empresa no Rio chamada Dila Oliveira, que você herdou da sua mãe, ou você divide com a sua mãe. Conta um pouquinho a história da tua empresa pra gente. A empresa tem 23 anos, né? E ela era a gestora era minha mãe e minha irmã. E aí eu resolvi entrar nessa loucura que é uma empresa familiar, né? E não sabia nada de empreendedorismo, não sabia nada. Aprendi em 2016, para você ter uma noção. As pessoas falavam, ficava assim, não sabia nem o que estava falando. Faturamento, não sabia nada. Então, por isso que foi transformador, né? Eu não sabia nem o que era coach, olha só, você acredita? Olha só. Não sabia nada. E aí eu trouxe toda a experiência, né? Toda a vivência da Dila Oliveira para o treinamento e buscando sempre um diferencial, porque como a minha mãe e minha irmã são da área da saúde, então tem aquela parte muito humanizada, mas precisava profissionalizar. Sim. E aí, para que isso acontecesse, eu comecei a pesquisar várias empresas do mesmo segmento. E naquela época eu não tinha um curso de cuidador, então eu buscava de fora esses profissionais e tinha muita dificuldade de contratar profissionais de fora pela qualificação, que era bem ruim. Tem umas... Se vende certificado, tem gente que fala... Enfim, tem coisas que você vai ficar assim apavorada. Aí eu identifiquei uma necessidade, eu vi ali uma brecha para montar uma escola de cuidador de idoso. E foi aí que a qualidade do meu trabalho da Home Care melhorou. Porque eu formei do meu jeito, com a minha cara, com a cara da necessidade do cliente, porque o cliente tinha várias demandas que eu não conseguia resolver, porque a qualificação não era adequada. E aí eu peguei todas as reclamações, tudo que havia de melhor nas melhores instituições e montei um curso desse jeito. E aí fui fazer coach, fui entender o que era inteligência emocional, o que eu precisava gerar nas meninas, essa empatia, esse senso crítico sem criticar, esse fazer atividades, porque se a profissional não usar a inteligência criativa, ela só vai ficar no celular, porque é o perfil desse profissional. Então, ele só fica no celular, acha que é só dar medicação, trocar a fralda, e isso é cuidado, mas não é cuidado, não é um cuidado humanizado. E aí eu peguei todo esse bolo, essa mistura de bolo, pegando vários segmentos, que às vezes eram segmentos que não tinha nada a ver comigo, mas era um modelo que eu achava legal, de atendimento ao cliente, de cuidado e tal, e coloquei nesse bolo. Quando eu comecei aí eu peguei as melhores alunas, né, do curso e coloquei para trabalhar como prestadora de serviço da Home Care. E aí foi, o bolo, tipo assim, bolo de cenoura com chocolate. Ficou perfeito.
Foi ótimo. Legal, legal. Parou de me dar dor de cabeça, foi sim, muito bom. Tem sido muito bom, né? Legal. Eu acho que o pessoal que chegou agora, inclusive até quem está aqui desde o início, né? De repente começou a se perguntar assim, mas peraí, Roberta, você está falando de cuidador? A gente não está nessa etapa ainda. Gente, vou repetir, da onde surgiu esse tema? Eu vejo, Érica, muitos pedidos de indicação nos grupos para Sim. os pais das nossas alunas. Porque as alunas Sim. que estão no projeto, que têm pais em casa, né? Que às vezes moram juntos, ou até nem moram juntos, mas querem o quê? Tranquilidade. Né? Você, afinal de contas, está colocando um membro da família de maior importância na sua vida, que são os seus pais. Sim. Cuidaram de você a vida toda na mão de alguém. Então, eu via essa dúvida dentro dos grupos. Tipo assim, você conhece, você confia, você tem referência do trabalho, porque é uma pessoa que vai entrar na tua casa, né? Vai cuidar da sua família. Da sua privacidade. Vai entrar na sua privacidade, exatamente. Então, assim, o que a gente precisa prestar atenção? Eu, por exemplo, quando penso em qualquer pessoa para cuidar da minha família, eu tenho uma filha pequena, né? Eu confio plenamente na pessoa que cuida da minha filha, porque ela está desempenhando o meu papel naquele momento. Então, sim, exatamente. Que não aparece, que só fica no celular, que não tem atenção, enfim, essas coisas todas, a gente não fica tranquilo para fazer o que a gente precisa fazer. Né? Então, foi daí que surgiu esse assunto, tá, gente? Só para vocês não acharem que eu estou viajando na maionese. Porque realmente é uma coisa que às vezes você só vai parar para pensar na hora que você precisa. Só que às vezes você precisa num regime de urgência. Uma emergência. E aí você sai, né? E quando eu falei com você, você trouxe uma questão que eu achei muito interessante. Michel, olha, só fazer uma pausa, meu primeiro professor de aeróbica, grande parceiro de trabalho, acabou de entrar. Michel, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Marta, a Gleide já começou aqui. Já quero seu contato aqui no Rio, já quero seu contato aqui no Rio também. Calma, Gleide, pode ficar tranquila que a gente vai passar. Quem está aí já quiser curtir o perfil da Érica, da Dila Oliveira, tá? Da empresa da Érica também, já aproveita para fazer isso. Isso não deixa de ser um momento para a gente compartilhar esses contatos. Se vocês quiserem curtir o Divas também, seguir o perfil. Então, sejam muito bem-vindos. Mas, enfim, então, quando eu falei com você, Érica, você me trouxe uma questão que eu achei interessante. Roberta, nesse momento de pandemia, que muita gente vai perder o emprego, todo mundo vai se oferecer para fazer qualquer coisa. Essa é a hora que a gente precisa ficar muito atento, porque vai chegar... Sim. Me fala um pouco disso, porque eu achei isso uma percepção tão legal da sua parte. Eu falei, cara, é mesmo, né? As pessoas vão topar fazer qualquer negócio. E aí? Sim. E aí? Precisei de alguém para cuidar de alguém da minha família, de uma pessoa da minha família. Quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para cuidar de alguém da minha família, para um cuidador? Roberta, uma coisa que você falou que eu achei super interessante. As pessoas, o nosso público está muito interligado, porque você trabalha com mulheres empoderadas, maravilhosas, gostosas, gente. Cada mulher que aparece aí são ótimas. E o que acontece? Está numa fase ativa, muitas estão namorando, estão saindo, estão curtindo, mas tem seus pais. Sim. E o que acontece com o cuidado quando o familiar se entrega? Ele acaba ficando doente, muitas das vezes eu tenho relatos assim de clientes que contrataram o serviço, faleceram e os pais ou alguém que ele considerava muito especial ficou ali. Porque às vezes aquela pessoa que precisa ser cuidada está com mal de Alzheimer, está com alguma doença mental que nem percebe a situação, mas quem está vivenciando, está sentindo aquela dor, se preocupando, meio que sendo invadido nas suas privacidades, uma pessoa totalmente estranha, aquilo vai trazendo uma angústia no coração fora de sério. E ela já não pode mais sair como saía antes, porque ela fica preocupada até para fazer um cabelo rapidinho, fazer uma unha. Então essa vida tensa todos os dias gera um desgaste emocional muito grande. Por isso que a gente ensina muitas cuidadoras a ter essa percepção, principalmente para o familiar. Sim. Porque muitas das vezes o idoso, dependendo da situação do idoso, ele já não está nem mais percebendo a situação. Porque o mal de Alzheimer está vindo muito cedo, a demência está vindo muito cedo. Foi tempo que era com 90 anos. É né? Eu tive uma cliente de 46 anos, super ativa. E o marido dela, que era mais velho e tal, faleceu e ela ficou lá. Agora que ela foi falecer, acho que foi ano passado, em abril, por aí. Mas ela durou ainda mais 2, 3 anos com a gente.
Você está entendendo? Então, assim, esse cuidado, esse olhar, então, está muito interligado. Então, Quando você você... está me dizendo que o cuidador, na verdade, ele não cuida só do paciente, ele cuida da família toda? Sim, porque ele precisa... o cuidar vai muito além da parte técnica. Legal. É isso que as pessoas não percebem. Porque quando me proponho a cuidar... É exatamente, quando me proponho a cuidar, eu preciso ter esse olhar sem crítica. Por que o filho faz isso com a mãe? Porque a mãe... Não lhe interessa. Neste momento, você está indo para levar tranquilidade, para levar segurança, levar paz. E não importa a história que cada um tenha tido um com o outro. Você é a conexão, é esse elo. Sem julgamento. Sem julgamento. Porque cada um teve uma história. Naquele momento que você entra, você está construindo uma história muito pequena. Uhum. Não se compara a 30, 50 anos. Sim. Você entende? Então, quando eu chego, eu não tenho que julgar o filho, por quê? Porque muitas vezes o familiar já se sente culpado por deixar. Você não se sente culpada por às vezes, trabalhar e ter que deixar sua filha? Meu Deus. Eu digo que quando nasce uma filha, nasce uma mãe culpada. A culpa nasce junto com o bebê. E olha que eu sempre Exatamente. falei, mas é uma coisa que vai contra a nossa natureza, né? Exatamente. E você acha que quando você se torna... os pais, né, teoricamente, que eu não gosto muito desse contexto, mas os pais dos seus pais, não muda. Porque você não quer você não quer encontrar ele com marca, ele sem comer, ou com uma úlcera de pressão, ou então o tempo todo sentado, todo inchado, porque não fez o movimento de uma forma correta, não usou jogos. Hoje em dia o que mais tem jogos, a parte lúdica para você desenvolver a parte cognitiva do idoso. Então, esse profissional que não está atento a isso, ele daqui a pouco vai estar fora do mercado. Porque vai ter muita gente, inclusive, né? Muita gente, de repente, com uma percepção, até, porque o que eu estou entendendo é que o que você traz para a gente é uma percepção que vai muito além de uma tarefa, de uma habilidade. Exatamente. De saber, por exemplo, saber trocar uma fralda, que eu acho que deve ter uma técnica para isso, deve ter um treinamento, porque é uma pessoa pesada, é diferente você trocar uma fralda. Até sim, tem. Para fazer uma movimentação correta. Eu tive a Helena, eu fui fazer curso para dar banho, para trocar fralda, essas coisas. Apesar de que a natureza sempre grita muito alto. Mas, enfim, então, além disso, existe também essa preocupação com o outro, né? Eu acho que essa capacidade de é o diferencial. Sim. É o diferencial do profissional. Então, quando você vai procurar, você tem dois caminhos para procurar alguém para cuidar do seu familiar. O primeiro caminho é aquele que você contrata uma empresa de home care. Sim. E aí você contratou uma empresa de home care. No seu caso é o que você faz, né? Isso. Aí aquela empresa, uma empresa idônea, né? Vai buscar todas as referências, se é verídica ou não, porque tem gente que mente, dá o telefone da colega para dizer que é referência. Então você vai buscar as referências, você vai ter que fazer, vai fazer uma prova, a prova prática, a prova teórica, você vai conversar, você avaliar. Você vai tendo algumas técnicas que você tem que aprender, tem que se envolver para perceber no olhar, como o corpo está falando, para saber quem vai colocar. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que fazer tudo, porque a gente não tem ainda a tomografia do caráter. Então, você tem que usar algumas estratégias de programação neurolinguística, de coach, essas ferramentas para agregar valor ao seu recrutamento e seleção. Uhum. Que hoje, na minha empresa, não é mais aquele recrutamento formal, que você chega, você avalia em 2 horas, tal. Não é assim. Todos os nossos profissionais são avaliados basicamente 6 meses. Só que estão em sala de aula, quando a gente está em sala de aula, a gente vira criança, né? A gente já passou por isso, né? E passa o tempo todo. Então, a gente relaxa, a gente passa a ser o que a gente realmente é, nesse momento que essa pessoa está sendo observada. Então, existem 2 negócios separados. O primeiro é aquele negócio do curso, e o segundo, aquele que a home care está observando aqueles alunos, os melhores alunos são aproveitados, inclusive para serem indicados, para trabalhar com a gente, para trabalhar em casas de repouso, que muitas empresas, casas de repouso, casas de hospedagem, né, ligam para a gente para pedir referência, pedir indicação. Porque a gente leva muito a sério em relação a isso. Cuidar de gente não é igual você pegar uma caneta, se quebrar, você pega uma outra. Infelizmente, é um negócio rentável que as pessoas montam simplesmente para ter o valor, o preço agregado, né? Então não é bem assim.
E aí, beleza. Aí você contrata uma empresa idônea que ela vai fazer todo esse trabalho para você e vai colocar na sua casa. Se você não gostar, você troca. Se você não tem... Às vezes a pessoa é legal, você gostou muito, mas o paciente não foi paciente de mal de Alzheimer. Vou falar especificamente de mal de Alzheimer, porque aí às vezes tem uma implicância que é da própria patologia. Sim. Então aí você acaba tendo que entender isso. Então você tem toda uma estrutura, quando é uma empresa séria, para trabalhar e para você não ter essa dor de cabeça. Até com a parte trabalhista, passagem, tudo isso é por conta da empresa. Você paga um pouco mais caro, que geralmente é mais caro, mas você também fica mais tranquila. Você não tem que se preocupar com escala, dependendo da sua necessidade. Tem gente que precisa de pessoas 24 horas. Então, aí você tem que ter pessoas que fiquem lá 24 horas e, geralmente, de acordo com a lei trabalhista, você só pode colocar 3 pessoas na sua casa, que já é muita gente. Nossa. Tem muita gente lá, 3 pessoas. Mas aí, beleza, Érica, eu não tenho grana para pagar, como que eu faço? Então, aí cabe você buscar. Geralmente, as pessoas pedem por indicação. Quando vem por indicação, geralmente esse profissional não é formado. Ou quando é formado, porque geralmente esses profissionais não fazem atualização. E hoje em dia o mercado está tão prostituído, me desculpe o termo, que você vê lá na internet, você compra o certificado, dá R$150 para você comprar um certificado. Meu Deus. E aí quando você compra esse certificado, como que você vai, como que esse profissional vai trabalhar para trabalhar de uma forma eficaz no atendimento ao seu familiar? Ele não tem técnica nenhuma, ele não tem perfil nenhum comportamental. Isso quando se exige o certificado, porque tem muita gente que de repente nem sabe, né? Então, mas isso é um ponto fundamental. Pois é, então me esclarece isso. Porque assim, eu sou leiga, total. Uhum. Tem pessoas aqui, eu já estou vendo aqui a Marta contribuindo com a experiência dela. Marta, você espera só um pouquinho que eu já vou passar a sua pergunta aqui para a Érica. A Vera também trouxe a experiência dela. A Denise fez algumas observações, a Andréia também. Então, gente, estou acompanhando tudo aqui. Eu só não quero interromper o raciocínio da Érica. Mas agora ela falou de uma coisa que eu acho super importante a gente saber. Existem cursos de formação, ou seja, quando você vai contratar um cuidador, eu poderia dizer que a primeira coisa que eu preciso saber, se eu não fizer a opção de contratar uma empresa como a sua. Sim, tá? sim. A primeira coisa que eu preciso saber é a formação dessa pessoa? Sim. Tá. Antigamente não tinha, tá? Mas em 2016 veio a Lei 7.332 reais, que diz as diretrizes do curso de cuidador de idoso. Hã? Eu falei reais? Você tá com cifrões na cabeça, que delícia. Tô, porque eu tô montando meu curso online aqui, aí eu tô pensando... hoje foi só de... É isso. Gente, eu entendo tão pouco de lei que eu tava aqui. Gente, tem uma lei que é R$7.332. 7.332 essa lei. Sabe que eu sou doida, eu sou esquisita, mas eu sou gente boa, você sabe disso, né? Ai, fala. Então, e essa lei diz que você tem que ter uma formação de 160 horas. Até 2022, você tem que ter ensino fundamental. Porque antes disso, nem estudar essas pessoas estudavam. Vinham pessoas que trabalhavam como doméstica e que começaram a cuidar. E, tipo assim, dá lá bastante tempo cuidando da sua casa, você acaba chamando para cuidar do seu idoso e aí vai indicando... Como eu disse no início, talvez o pré-requisito que todo mundo pensa é confiança, né? Então, já que eu não preciso nem uma pessoa muito capacitada. Eu confio, tá tudo certo. Mas imagina se eu tenho uma pessoa de confiança com as técnicas necessárias. Eu evito queda. Sim, claro. O sexto índice de morte dos idosos é por queda. Uhum. Tá entendendo? Então eu preciso saber a forma correta de tirar o paciente da cama, botar numa cadeira de roda, fazer uma higiene no leito, fazer uma higiene no expressão, que é dentro do banheiro. Eu preciso saber disso. Uhum. Não dá mais para o cuidador vir só com a experiência. Para que evite úlcera de pressão, para que eu saiba que tipo de alimentação eu vou dar, para que eu entenda que naquele momento eu preciso botar 2 ou 3 fraldas para poder evitar, porque chega um momento que urina muito, para evitar dar úlcera, tá aquele cheiro de urina o tempo todo. Eu preciso, às vezes ele tá com mal de Alzheimer, então está debilitado na parte física, mas você pode desenvolvê-lo, a parte cognitiva, fazendo jogos criativos com saco de plástico, com palito de sorvete, com xuxinha.
sabe? Jogo da velha, tem várias coisas interessantes que você pode trabalhar a parte cognitiva do idoso. E quanto mais você desenvolve, para você é melhor, porque você vai ter menos gasto, vai ter menos trabalho, ele vai estar ainda exercitando, fazendo alguns movimentos, ele não perde os movimentos, você trabalhar a parte musical é excelente para desenvolver, para trazer as lembranças, e você dá uma qualidade de vida para aquela pessoa. Que é diferente do que ela ficar sempre na televisão olhando e a outra lá no celular falando com que é o histórico, tá? Não só das cuidadoras, mas hoje em dia tá difícil. Hoje em dia tá difícil. O tal do celular, então, esse bichinho eu tô falando ajuda muito, mas tem hora que você tem que dar o grito da liberdade, né? E ter o foco, assim, eu tenho até falado muito sobre isso, né? Mesmo não tendo ninguém olhando, né, Érica, que eu acho que essa é uma questão importante, né? Mesmo não tendo ninguém olhando, você precisa estar comprometido com a sua missão ali de estar cuidando de alguém. Tá, exatamente. Né? Essa pessoa dando o seu melhor para essa pessoa se desenvolver. Então, você está ali trabalhando, você não está ali passando tempo, né? Não. Mas o que acontece? Aí você falou uma palavra-chave. Você precisa saber qual é a sua missão. Uhum. Então, você entende que nem todos que estão trabalhando como cuidadores entendem a sua missão? Se você vai no intuito de trabalho, emprego, você não vai desempenhar bem o seu papel. Por isso que no nosso curso a gente colocou valores, propósito, missão de vida. Tem gente que vai fazer o curso de cuidador, não quer trabalhar como cuidador, que descobre que não é a missão. Sim. Porque quando você está focado, quando você está de uma forma íntegra na sua missão, no que você acredita que veio para nascer, o teu trabalho é outro. A sua disponibilidade é outra. Você vai passar, às vezes você vai aturar familiar que é agressivo, familiar que às vezes não te respeita, às vezes você vai encontrar pacientes agressivos, mas quando você entende que o teu propósito é ajudar, auxiliar, você passa por isso numa boa. Sim. Por isso que a gente colocou também o autocuidado, a gente fala que é o jeito Dila de cuidar. Que em primeiro lugar, o cuidador, ele precisa estar bem com ele. O autoconhecimento é bom por causa disso. A gente não dá entender... o que faz falta pra gente, a gente dá o que sobra. Exatamente. Exatamente. Então, quando eu entendo isso, eu entro para a casa do meu cliente, deixo na porta tudo aquilo que me incomoda. Quantas vezes, Roberta, você e eu, a gente faz isso constantemente. Só que o cuidador, ele não tem essa vivência. Sabe, a escolaridade é mais baixa, as oportunidades são diferentes. Por isso que é muito importante quando você vai contratar alguém, tenta saber qual é o certificado que é feito, de onde é, se realmente é um curso idôneo e o que ele realmente aprendeu. Conversa com ele, olha no olho, quais são as dinâmicas, porque assim, tá todo mundo falando, é uma profissão que ainda não é regulamentada, agora então não sei com corona, então enfim. Mas assim, não é regulamentada, mas é muito conceituada, é muito respeitada. Verdade. Apareceu até umas reportagens de cuidadores que estão fazendo quarentena junto com seus pacientes. E vai fazer como? Pegando garrafa plástica, brincando de boliche, com bolinha de papel. Olha que fantástico isso. Por isso que não dá mais para ser aquele cuidador onde ele não tem educação, ele não sabe se portar numa mesa, ele não sabe se alimentar de uma forma correta, ele não sabe cuidar da saúde. Exatamente, mas não é da família. Sim, não, você está entendendo? Nível de convivência quase de uma pessoa da família, porém não é uma pessoa da família, é um profissional. Mas se eu coloco dentro dessa abordagem, muitos não entendem o limite. Sim, por isso que é importante a formação. Imagina. Porque aí acha tanto da família que se permite tomar decisões e fazer coisas que não cabem a ele. Por isso que é muito importante você buscar um profissional qualificado. Uma empresa. E aí, quando você encontra, vale a pena até indicar, porque está extremamente difícil. Porque quantas academias existem e quantas academias a gente vai, um exemplo, estou falando do seu negócio, e que as pessoas nem se preocupam se o seu cliente, que é da terceira idade, da melhor idade, vai se prejudicar, vai fazer algum movimento incorreto. E você está lá atenta, está firme, tá? Porque existem várias academias, mas especializada na melhor idade não é qualquer uma, porque não é qualquer negócio. Não é assim. Até a gente conversava muito sobre a dificuldade de crescer, né? Porque a gente fica inseguro
de encontrar, de entregar nas mãos das pessoas o que a gente vê como bem maior, que é esse ser humano que nos dá a oportunidade de cuidar da saúde dele, né? Vamos fazer uma pequena pausa nessa nossa conversa, porque eu acho importante que as pessoas que estão prestigiando aqui, a gente, também se sintam prestigiadas, a gente falando um pouquinho sobre a história delas, tá? Eu queria trazer aqui, deixa eu tentar buscar aqui na nossa conversa, acho que a Vera foi a primeira pessoa que colocou aqui a percepção dela. A Andréia falando que gosta muito do trabalho em casas de repouso. Né? A Vera está falando aqui, olha, já passei pela experiência. Quando a minha mãe veio morar em minha casa, tive muita dificuldade para conseguir alguém, principalmente quem tivesse amor e paciência para cuidar. Exatamente isso que a gente está falando, Vera. Então, não é só alguém que está disposto a trabalhar por um salário. É uma causa, é um propósito, né? Se a gente não conseguir entender ou identificar nesse profissional essa sensibilidade, realmente, talvez essa pessoa não esteja apta para trabalhar e vale a pena esperar, pedir indicação, entrevistar mais pessoas, porque realmente, assim, se a pessoa no ato da contratação, gente, está demonstrando que não está disposta, quem dirá quando ela estiver dentro da sua casa, né? Aí a Andréia trouxe aqui uma percepção. A Andréia tem um trabalho muito legal no Espírito Santo, né, Andréia? Ela já desenvolve trabalhos sociais dentro de casas de repouso. Ela colocou aqui para a gente, olha, tenho gravado aulas em vídeos para os cuidadores passarem para os seus pacientes, os seus idosos. Legal, Andréia, muito legal. Depois a Andréia também colocou, coloco perucas dos meus queridos, a pandeiro. Não é. Isso, ela deve fazer a parte lúdica, botar peruca, pandeiro, trazer a parte musical. É muito legal, eles gostam muito. Parabéns, Andréia, que legal. Agora, parabéns mesmo. Trouxe aqui a percepção dela. Ela falou assim, olha, eu tenho uma mãe idosa que às vezes tem que deixar com o cuidador quando estou de plantão. Ela é enfermeira, a Marta. Se eu não me engano, é a Marta que eu estou pensando. Minha dificuldade é que mamãe não aceita o cuidador. Mesmo trabalhando, eles ficam me ligando, porque ela não quer, depois ela complementou aqui, ó. Ela não quer comer, ela não quer ir ao banheiro com eles. Então, daqui a pouquinho eu vou falar com a Beatriz, que também trouxe uma percepção bem legal. E aí, Érica, quando um paciente tem dificuldade com o cuidador, isso que você falou, eu fiquei pensando, gente, como é que resolve isso? O que você eu não sei qual é a patologia da mãe dela, se a mãe dela está lúcida ou não. Ela falou que ela tem Alzheimer. É da patologia, isso é normal. Isso é normal. Cabe o cuidador ter jogo cintura, porque você vai falar alguma coisa para ele de banho, ele não vai querer, até porque o idoso chega um momento que ele não quer mesmo tomar água para beber, banho e vento incomoda demais. Então vai chegar um momento que ele vai falar, você vai falar com ele, mas você não pode desistir, ele não pode te vencer. Você vai falar com ele de uma outra forma. O problema é que as pessoas só querem falar como se estivesse falando com a gente, normalmente, e ficar por isso mesmo. Ah, não quer tomar banho, então olha só, o que é mais fácil. Olha só, dona Roberta, ele não quer tomar banho. Eu já insisti uma vez. Então, você está entendendo? Você acha que isso ainda também está ligado à qualificação? Com certeza, né? Está ligado à qualificação. Essa na qualificação. De que forma eu posso falar com aquele idoso do mesmo assunto de forma diferente? Sim. Então, se for preciso, eu falo no curso que é sobre a inteligência criativa. A inteligência criativa é isso. Você vê um problema, trazer quais as formas que eu posso quais as soluções que eu posso trazer de forma criativa para aquela situação. Porque é da patologia. Não vai mudar isso. E eu tenho certeza que às vezes faz isso. Com criança é exatamente assim, né? É exatamente igual. Criança não quer trocar fralda, você tem que falar, mas então vamos fazer uma brincadeira, então vamos ver um boneco, tem que... E todo dia é... Negociação. Verdade. Negociação, é isso. Só que dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. E aí, quando você não está preparado, quando você simplesmente faz por fazer, porque no final você só quer terminar o seu plantão, você não faz. Você tem que trabalhar de forma humanizada, entender que aquilo dali é uma patologia, que vai te xingar, vai te irritar, vai te beliscar, até ele entender que você está ali para ajudar, que você é um laço de confiança. Se for o caso dela, que de repente cada plantão vai mudando de profissional, fica super difícil, que o paciente com mal de Alzheimer tem uma grande dificuldade de lembrar. Então, é sempre uma nova história.
E como não é uma coisa contínua, uma situação, plantões contínuos, é bem provável que precisou de um plantão agora, mesmo que seja a mesma pessoa, daqui 4, 5 dias ou 3 dias, né? Geralmente é 12 por 60, alguma coisa assim. Daqui a 4 dias, ela já. É tudo novo. É tudo novo. E a conquista é nova. Uma paciência renovada. Faz parte da patologia. Não tem uma mágica. É você de que forma eu posso falar. O que a Marta faz com esse cuidador? Fala, meu amigo, acha um jeito aí. É assim que resolve? Você tem que se ele não tiver, eu não sei se é a mesma profissional sempre, tá, Roberta? Mas se for, tá na hora de reavaliar o profissional. Tá. Porque se você, imagina, eu contrato uma pessoa para me ligar o tempo todo no trabalho, porque ele não está conseguindo ter jogo cintura. Então não tem por que eu ter aquele profissional, porque eu preciso de paz, segurança, tranquilidade para agir, porque eu preciso prover, eu preciso trabalhar, entendeu? Entendi. Legal. Tá ótimo. A Beatriz colocou aqui, olha, isso mesmo, cuidar de um idoso tem todo jeito de olhar para as necessidades do idoso. O jeito certo de dar banho, de fazer o idoso se sentir confortável e confiante com a sua presença. A Beatriz está falando aqui no nome do perfil da mãe dela, Denise, elas estão morando no Canadá. E você sabe que uma vez eu comi. No Canadá tem muita casa de repouso alto nível, né? Lá as pessoas têm uma qualidade de vida ótima e valorizam a velhice e não enxergam essa questão da casa de repouso como um asilo onde só tem um monte de gente jogada lá. Pelo contrário, são lugares sensacionais. O Canadá tem essa cultura. Então é até interessante a Bia estar aqui, né? Porque realmente ela pode até... Ela é novinha, a Bia, ela está fazendo enfermagem, inclusive, estava aqui no Brasil e foi para lá, acho que ela tem 19 anos. Pode ser um super trabalho legal para ela, se ela identificar que tem... Né? Que tem campo bacana, que tem possibilidade para crescer. Legal, Bia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui bacana também. A Marta voltou a falar que o cuidador de idoso tem que ter curso, mas muito amor e paciência e ser um pouco psicólogo para ajudar e aceitar os cuidados. E foi isso que a Érica falou, né? Inteligência criativa, inteligência emocional. A Bia trouxe para mim aqui, ó. Depois que fiz o curso de cuidador, muita gente ainda queria contratar o cuidador de idoso integral para também limpar da casa e cuidar de criança. Meu Deus do céu. Isso é. Jura? Isso é demais. Na minha empresa não deixo. Isso aí está em contrato. O cuidador não cuida da família, fazer comida, passar roupa da família, não faz isso. E a maioria das pessoas mandam o empregado embora e acha que o cuidador tem que fazer isso. A minha pergunta é, em caso de queda e uma janela suja, o que vai pesar mais? Nossa Senhora, Não, gente, não dá para... Você está entendendo? Então, isso é muito normal. Muito normal. Eu botei em contrato que é proibido e aí tem toda uma cláusula caso isso aconteça, porque isso é muito normal. Muito normal. Então, a gente está falando aqui dos cuidados na hora de contratar um cuidador, desculpa. E também é importante ter consciência que na hora que você está contratando um cuidador, você está contratando um cuidador, né? Isso, não... que vai cuidar da roupinha dele, que vai cuidar da alimentação, que vai marcar médico, que faz as medicações, faz a higiene corporal, mas não cuida do netinho, não cuida da filha, não faz comida para a família, não passa roupa, não limpa o banheiro de todo mundo, porque já teve casas, olha só, porque assim, o cuidador tem obrigação de organizar o quarto dele, passar um paninho, faz parte, tá dentro da cartilha do cuidador, tá bom? Tá lá direitinho. Existe uma cartilha do cuidador dizendo as obrigações. Aí o que o familiar fazia? Fazia o idoso ir em cada banheiro da casa, eram 5 banheiros, cada banheiro, para que o cuidador depois limpasse cada banheiro porque ele usou. Meu Deus, gente, que coisa, meu Deus. Tem isso. Tem má intenção. Tem de tudo. Má intenção, né? Assim, a malandragem dos dois lados, ela é muito ruim, né? A Esther trouxe uma outra percepção dela aqui, ó. Ela falou, vivi experiências variadas com cuidadoras. Mas posso testemunhar que uma delas hoje é enfermeira formada e minha comadre. Incentivei e paguei os estudos dela. Legal. Que legal. Minha querida Mari. Esther. Pô, que lindo. Que história linda. Parabéns para as duas por ter acreditado, por ter investido e por ela ter aproveitado. Que legal. É verdade. Isso que é legal. Parabéns, Esther. Mas a Esther é incrível. Aliás, tem muitas... As divas, eu digo que são mulheres especiais, que têm uma percepção diferente da vida, sabe? Tem a coisa de ajudar o outro, que é muito, muito gostoso. Então, Esther, parabéns e obrigada aí pela tua contribuição também.
A Bia trouxe aqui, ó. Cuidei de uma senhora uma vez muito resistente, que foi necessário o uso de música, conversa, paciência, para ela aceitar tomar banho. Olha só, Sim. que coisa. Pois Você viu como ela usou a criatividade para fazer o que precisava ser feito? verdade. Teve uma cuidadora que estava fazendo curso com a gente, ela deixou o paciente 12 dias sem tomar banho. 12? Ah, ele não quer, eu chamei, ele não quer, tá lá. E aí, quando ela entendeu que isso esqueci o nome que se fala, eu vou lembrar. É como se estivesse agredindo o idoso, negligência. No Estatuto do Idoso fala, e você pode ser presa por causa disso. Tratos, né? E aí ele foi parar no CTI, maus tratos, essa é a palavra que eu queria. Foi parar no CTI com crosta que ficou com ferida no pênis, aí ficou internado 7 dias no CTI, tomando antibiótico, ficou muito mal. Ele ficou muito mal. Entendeu? Só que assim, ela tem experiência, sou cuidadora, mas nunca tinha tido a formação. Entendeu? Então, como a gente tem que... O que você estudou em 2016 está servindo? Você não precisou fazer curso nenhum? Claro que não. A gente... Não tem um dia que a gente não estude, né? Na verdade. Mas tem hora que a gente... Por que cuidador não? Bem específico, assim, né? Com pessoas também Sim. capacitadas para te ensinar sobre aquele assunto. Porque hoje em dia a informação tá aí. Se você botar lá como cuidar de um idoso na internet, você acha um monte de coisa. Mas daí, para você realmente assimilar, eu acho que isso também é legal, né? Da gente falar. Eu acho que o teu curso, por exemplo, a gente tinha até falado, vamos organizar um curso online para cuidadores, tanto para quem já tem seus cuidadores para se atualizarem, quanto para quem tem interesse. Porque eu acho tão importante essa maneira, essa abordagem que você traz, né? Essa abordagem do todo, né? Do educar a família e educar o cuidador também. E realmente eu acho que são questões que a gente às vezes não para pensar. Quando você pede uma indicação, inclusive, né? Quando eu vi essa troca de pedidos nos grupos, eu falei, gente, é tão delicado às vezes você pedir indicação de um profissional, então mais ainda você indicar, né? Legal. A Esther muito. Uma outra mensagem aqui pra gente, ó, é importante valorizarmos os bons profissionais e entendermos que eles não são robôs. Todos os dias eu tinha em casa 2 cuidadoras que se revezavam. E tem que manter um registro diário do plantão de cada uma. Fala um pouquinho pra gente, Érica, assim, em linhas gerais, tá? De maneira geral. Como é a rotina, por exemplo, para eu saber se eu quero contratar um cuidador, como é a rotina para eu avaliar se a coisa está funcionando ou não? Você tinha falado aí, você falou de tantas tarefas, você falou cuidar da roupa, cuidar da medicação. Se a gente puder fazer uma lista de tarefas, né, que esse cuidador, pelo qual esse cuidador é responsável. Fala para mim, mais ou menos, se você tiver de cabeça, tudo ótimo. Então, a primeira coisa que... Não, tem que estar de cabeça, né, minha filha? 23 anos, não dava... 23 anos, se eu não tiver, o negócio tá bravo pro meu lado. De trás pra frente. Tá bravo. Mas é porque deve ser uma lista grande, né? Porque essa pessoa... Não, olha só, primeira coisa, quando já estou trabalhando, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o que aconteceu quando eu não estava. Tá. Então, é por isso que é bom o relatório, que você vai ler lá, ver tudo o que aconteceu, se ele teve problema de evacuação. Tem que fazer um relatório? Tem que escrever o relatório. Se tiverem dois cuidadores, um vai passando para o outro através de relatório. Até porque aquele relatório vai servir para quando você for ao médico e aí tiver que lembrar de alguma coisa, tá lá. Legal. Se deixar na cabeça, se perde. Naquele dia ele ficou hipertenso, naquele dia ele não quis comer, ele ficou moadinho. Você falou, se não for sempre a mesma pessoa, não dá para ela lembrar, né? Não dá para saber. Até se for a mesma pessoa. Porque se eu tenho um médico marcado daqui a 20 dias, eu não vou lembrar o que aconteceu. E com idoso é tudo com muita cautela. Uma infecção de urina com idoso não é igual a gente. A gente vai ficar com tudo ardendo ali, tô com alguma coisa, sentindo dor, mas idoso delira, desmaia. E aí, por que você está achando que é uma coisa e é totalmente diferente? É uma infecção urinária. Então, eu preciso perceber quando ele está moadinho, por que ele ficou moadinho, ele é animado e tal, por que ele ficou moadinho. Sabe, se ele está inchando. Então, quando eu registro isso, quando eu for precisar para levar ao médico, geralmente, quando tem consulta, o familiar leva o cuidador, porque é ele que tem acompanhado. Então, ele consegue apresentar tudo o que tem acontecido.
E se você acha que vai ficar tudo na cabeça? Não dá. Sabe? Quais medicações, se ele tomou, se ele rejeitou, se depois daquela medicação ele desorientou. Isso é importante. Legal. E aí, quando eu anoto, eu vou para o médico, já tem todas as informações. Beleza. Então, vamos lá no início do plantão. Cheguei, aí eu vou olhar o histórico de tudo que aconteceu. Tá. E aí, se por acaso aquela casa não tem, quem está cuidando é a família, e a família chegou e falou. Primeira coisa, assim, geralmente quando pega de manhã, faz a parte da higienização. É olhar o idoso por inteiro, para saber se tem alguma escoriação, se ele está com algum vermelhidão na pele. Eu sei que tem medicações que dá vermelhidão, que fica com a pigmentação mais sensível, e aí o cuidador tem que saber que às vezes não é agressão. E aí quando toma medicação, qualquer batidinha em qualquer lugar já fica com aquela plaquinha toda roxinha, mas é por causa da medicação. Por isso que eu preciso saber qual a medicação que ele está tomando, ler a bula, ninguém lê a bula, né? Depois toma, morreu e depois resolve ler a bula. Então não adianta. Então tem que ler a bula para entender. Hoje em dia com o pai Google, você não precisa nem ser enganado. Tá lá o pai Google, não precisa nem escrever, lê a bula, e o pai Google vai te falar. E aí você precisa saber em relação a isso. Aí você verificou a medicação. Primeira coisa, verificar se naquele horário tem a medicação direitinha. Qual é a rotina do idoso? Tem aquele café, tem idoso que acorda 9 horas, tem um café da manhã. Então, você entender a rotina do idoso é fundamental para que você comece o seu dia. Aham. E aí, isso sim, cheguei, tomei banho e tal, tem todo aquele parado, independente de coronavírus. Tá, então, Mas peraí, o cuidador chega e toma banho? é o certo, né? Aham. Você sabe que está errado andar as técnicas de enfermagem, todo mundo anda de roupa branca, vai para o hospital. É errado isso. Você leva a infecção para o hospital. Sim. Você tem que ir com roupa comum e trocar lá. Você tá, Tá. Então, o cuidador coisas que chega, estão falando no coronavírus, sim. as coisas que estão falando no coronavírus, é uma prática que tem que ser para sempre. Aham. Entendeu? É claro que agora é muito mais intenso. Mas você entende que da minha casa para a sua, claro que assim, né, se morássemos no mesmo, eu passei pelo transporte público, eu tive contato com várias pessoas, e o idoso é mais frágil, é igual um neném. Quando você chega, não tem que lavar as mãos, não tem que se cuidar, tem que se. Porque tá lá, né, sensível a tudo. Aí eu chego, tomo meu banho, atendo, por isso que é bom chegar antes. Se eu vou trocar de plantão, falo com a menina, enquanto a menina está dando assistência, já vou lá trocando meu plantão. Não tem que chegar em cima da hora. A outra também não tem que chegar. Eu faço toda a minha parte e vou atender meu idoso, falando com ele, dependendo da patologia, me apresentando de novo, né? Ou então, de repente, ele tem uma forma carinhosa de te chamar e você fala, eu sou fulana, daquela forma que ele conhece. Porque às vezes mal de Alzheimer, tá com mal de Alzheimer, mas sabe que é fulana X, que ele colocou um determinado nome, aquele paciente colocou. E aí, eu sou fulana de tal, como foi o dia do senhor? Dialogar, não importa a patologia, dialogar. Às vezes é um paciente que nem fala, mas o olhar tá falando, é um olhar, é uma forma carinhosa. Então você precisa ter essa percepção, sabe? Esse olhar crítico, esse olhar com carinho, com respeito, entendendo a sua missão. Entendendo que, às vezes, você nem sabe, mas ele está com expectativa te esperando porque você vai fazer algo diferente. Tem que ser prazeroso essa relação. Por isso que se eu focar em cozinha, em banheiro, não sei o quê, qual é a assistência que eu vou dar? Você está entendendo? Mistura tudo. Então, fiz isso, fiz a minha parte, dei o cafezinho, banho e tal, a medicação, aí tem uma parte que ou ele vai dormir, ou o paciente vai ficar lá parado. Então vai jogar com ele, tomar sol. Né? Tem paciente que dá para tomar sol, tem gente que não dá, tem gente que caminha, vai caminhar em algum local. E aí, estimula isso. Ele não desce, eu moro em apartamento, ele não gosta de descer. Anda no corredor. Anda, de repente, na varanda do apartamento. Agora tem que fazer assim mesmo. Mas a programação, né, Érica, eu acho que é importante, né? Ter uma sequência de atividades. Não ficar assim, o que eu vou fazer hoje? Comer, não comer. Ter uma sequência. E assim, é sempre a mesma sequência, porque o idoso, ele gosta de rotina. Sim. Você tá entendendo? Ele gosta, ele precisa da rotina, não é igual a gente, que tem rotina, já tá de saco cheio, né? Não, mas ele precisa daquela rotina. Ele precisa daqueles horários certinhos. Ele precisa entender que aquele momento é para tomar banho, aquele momento é para... Mas na rotina, dentro da estrutura dele, tipo... Sim. Eu acho que o idoso tem que tomar banho às 7 horas da manhã. Mas ele acorda 10 horas, 11 horas da manhã. Talvez o café da manhã dele vai ser 11 horas da manhã. Mas tem idoso que 4 horas da manhã tá levantado. E aí tá urinado, vai esperar só às 8?
dá o banho dentro da temperatura adequada, que ele gosta, que ele já está acostumado, dá o banho 4 horas da manhã. Em casa de repouso, às vezes dá banho 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, mas porque o idoso já está acordado, já está ativo, e aí ele dorme também muito mais cedo. Então, de repente, a janta vai ser 5 horas da manhã. Ou 5 horas da tarde a janta. Aham, legal. Entendeu? Então vai depender de toda uma estrutura. Legal. Por isso que é bom conhecer seu idoso. Legal. É, gente, é muita coisa, né? Eu cheguei aqui com uma expectativa de ser um papo super rápido e nada profundo, bem prático, e tô vendo que esse é o mundo, né? Agora, admiro ainda mais seu trabalho, você e quem faz essa opção, que eu acho que não deve ser muito gostoso e você deve ter um retorno, né? Muito legal de reconhecimento da família, de gratidão, mas não deve ser uma rotina fácil para quem faz essa proposta de vida, quem tem essa proposta de vida. Não é porque pela responsabilidade. Aham. Porque nem todos são responsáveis. Então tem meninas que avisam 7 horas da manhã que não vai no plantão às 7 horas da manhã. Entendeu? Aham. E quem tá lá de plantão tá doido para ir embora, porque tem seu familiar. Claro. Não deve ser uma coisa fácil. Por exemplo, esse momento de coronavírus, né? Covid-19. Eu tenho que dar toda uma assistência às cuidadoras, explicar. Então, a gente está passando vídeos, fazendo cronograma mensal de todas as informações importantes, porque tem tanto fake news que, se você não tomar cuidado, atrapalha o processo, atrapalha o trabalho. Então, a gente passa todas as informações, passa vídeos emocionais para que elas tenham estrutura, porque elas estão nesse processo. Elas também têm a família, vão para casa, né? Pode acontecer alguma coisa de levar vírus, tem uma estrutura financeira diferente daquele cliente. Então, enquanto o cliente pode ficar em isolamento, ela às vezes é um quarto, banheiro e cozinha, que é para todo mundo, 5, 6 pessoas, entendeu? Então, é uma cultura e realidade diferente. Sim. E, ao mesmo tempo, aquele familiar também, né? Então, a gente dá todo um acompanhamento, vai falando com as orientações que a gente está dando para as meninas, para que eles também ajudem nesse desenvolvimento, porque eu já tive pacientes que a cuidadora tinha que se precaver e tal, mas 2 vezes no dia ele descia para caminhar a cuidadora tinha que descer para caminhar com o idoso, no coronavírus. Então, assim, aí eu tive que conversar, falar que não é por aí, entendeu? Então, não existe um segredo, uma mágica. É você entender que está trabalhando com pessoas humanas e com estrutura diferente, cultura diferente, poder aquisitivo diferente, e você precisa ser esse elo de conexão. É isso que faz a diferença, esse elo de conexão. Vou dizer para você que é fácil sempre? Não. Vou dizer que às vezes enche o saco? Enche, porque às vezes o cliente liga domingo, 7 horas da manhã, para falar que não pagou o boleto. Dá vontade de dar 2 socos giga, papá dele. E eu, mansa, plena, porque eu fiz, né, 10 mulheres empreendedoras, eu tô lá, não, querida, olha só, sabe? Tem que mano. Não vou, né? Entendeu? É assim, tem horas que eu até, às vezes, assim, ai, querida, não podia ligar segunda-feira, sabe aquele meu jeitinho que você já conhece? Segunda-feira também é dia para falar sobre boleto, entendeu? Então, mas assim, tem que levar na esportiva, porque é um trabalho estressante. Porque esse senso de responsabilidade nem todo mundo tem. E não é só os cuidadores, de uma forma geral, tá difícil encontrar profissionais qualificados, comprometidos. Com o cuidador não seria diferente. É verdade. Né? Não seria diferente. Então, há quantas pessoas... E isso, a responsabilidade está desde a limpeza à gestão, CEO. Nem todo mundo tem essa percepção. E aí você tem que trazer, buscar as melhores equipes. E aí... Eu costumo dizer assim, quanto mais humano você trabalhar, mais comprometido aquela pessoa fica, porque não quer te sacanear, não quer sacanear a Dila Oliveira, a empresa de Oliveira, mas a Érica. Claro. Não quer, sabe? Claro. Quero fazer um trabalho porque a Érica está me apoiando. É isso que é legal, o trabalho humanizado é isso. Você não lida com CNPJ, você lida com CPF. Sabe? Com CPF. Então, tudo que eu faço, quando eu coloquei o curso, foi pensando nessa transformação, porque, Roberta, é muito bom. Eu sempre gostei de trabalhar no processo de transformação das pessoas, porque eu passei por esse processo. Então, eu sei o quanto é difícil, eu sei quanto é transformador, também eu sei quanto é empoderador, eu sei quanto é libertador. Então, eu trabalho com essas cuidadoras desse jeito, de empoderar, de fazer com que elas se sintam bem nas suas casas, nos seus lares, de se olhar, se amar, porque pessoa feliz
leva a felicidade para onde vai. É verdade. Pessoa satisfeita, leva a satisfação para onde vai. O astral de uma casa, às vezes, né? Muda, muda. Tem gente que é carregada do mal, né? Né? Tem que... Não, assim, para um lado e para o outro. Tem gente que é iluminada, Sim. né? Que às vezes chega num ambiente, você fala, cara, graças a Deus essa pessoa chegou, porque o clima aqui estava pesado e ela vai. Sim. Luz. Tem gente que é luz. Isso. E tem gente que é exatamente. Tava tudo bem, daqui a Sim. pouco começa a se estranhar, se engalfinhar, falar uma coisa ou outra que não é legal. Bacana. Tem mais algumas percepções aqui, alguns comentários legais. A Van falou, tem que gostar do cuidar e ter empatia. Com certeza, Van. A Esther novamente falou, profissionais sérios são difíceis de garimpar, mas o familiar tem que aprender a fazer isso, com certeza. Sim, isso, verdade. A Beatriz trouxe novamente, cada idoso e suas famílias necessitam de olhares específicos, jogo de cintura diferente, visão holística. Sim, de forma a exatamente. priorizar o importante, o cuidado do idoso. Lindo, Beatriz, você está arrasando. A André verdade, é isso aí. Colocou aqui pra gente, observar as condições dos idosos todos os dias, porque um dia ele usa o giz de cera para colorir e ele no outro dia come. Come o giz e acha que é comida. Com certeza, Andréia. E a Silvana trouxe aqui, parabéns pelos esclarecimentos desse assunto tão delicado que é cuidar de idosos. Valeu, Érica, valeu, Roberta, mais uma vez com sua preocupação em tornar mais conhecimentos. E a Elisa, finalizando com chave de ouro, é bem você que tem esse sorriso maravilhoso. A luz, com certeza. Érica de amarela. Érica é luz, né? Tá com Érica, gente. É uma delícia. Pessoa eu amo, gente. Eu amo, gente. Que coisa séria, com brincadeira e dá tudo certo. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, essa é a hora de colocar aqui. Quem ainda não seguiu o perfil da Érica, fala aí pra gente, Érica. Curso de nem sei meu perfil, peraí, gente. Tem tanto perfil hoje em dia. Curso de cuidador de Oliveira. Eu não tenho, gente, eu não tenho. De cuidador, não. Peraí, não. Vou achar aqui. Então, por que você não fala logo, tá me pedindo para me vergonhar aqui perto das minhas colegas? Curso Dila Oliveira. É o perfil. Isso. Gente, a Érica é super da prática. Essa coisa de tecnologia com ela. É esse meu perfil, gente. Gente, ela sabia porque ela tá me perguntando, né? Palhaçada, é isso, gente? Não. E a Érica, é Érica com H, tá? A Érica é Érica Oliveira. Coach. C-O-A-C-H. Quem quiser seguir a Érica, né? Falar com ela de forma privada, tirar mais alguma dúvida. Sim, fica à vontade. Tá? Beatriz também, muito obrigada, Roberta e Érica, por essa live maravilhosa sobre esse trabalho que eu sou apaixonada. Que bom, Beatriz. Vera, que bom. Obrigada. A Érica sendo Érica, Maria Joira falando aí. Quem está aqui com a gente, que é a audiência da Érica, ainda não seguiu o perfil do Instagram das Divas, não deixe de seguir, tá? Porque a gente acaba que os nossos assuntos se complementam e a gente está aqui para se ajudar, para compartilhar coisa boa. Quero agradecer muito vocês estarem aqui e dizer que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube das Divas, youtube.com/divasdancevip, tá? Junto com as aulas online que estão lá também. Hoje colocamos a 29ª aula, amanhã a 30ª aula no Dia Internacional da Dança. Entra a 30ª aula, que vai ser também um show, enquanto a gente não puder ir para a academia, voltar às nossas aulas presenciais, ou quem não tiver uma academia perto, pode fazer as aulas. Érica, recomenda para suas cuidadoras fazerem as aulas das divas com seus pacientes. Ah, legal, uma boa. São muitas músicas antigas, Jovem Guarda. Vou passar isso. Você sempre usou músicas antigas. Legal, uma boa ideia. Então, fica aí a Vou dica, passar o link. Tá? Bota lá na televisão da casa dele. A gente teve o caso de uma colega, uma fisioterapeuta, que fez essa experiência, inclusive filmou para mim, eu super me emocionei. Ela nem era do projeto, ela só se simpatizava e um dia ela foi atender um paciente na UTI, colocou uma música e dançou com ele, e foi um barato, né? O dedinho, a mãozinha, foi lindo. Ah, que legal. Gente, quem ainda não deu coraçãozinho, dá aí pra gente, pra nossa live. Dá vários corações. Mais destaques. Se vocês gostaram, compartilhem. Aqui embaixo, ó, lá embaixo nos comentários, tem um aviãozinho assim. Se vocês quiserem mandar esse conteúdo para alguém que possa assistir, tirar proveito dessas informações, não deixem de fazer isso não, tá bom? Vamos ajudar a disseminar boas informações, otimistas, né? Coisas positivas para a nossa vida, tá bom?
Ixi, a Beatriz trouxe uma pergunta agora, mas o nosso tempo está esgotado. Eu vou passar para você o contato dela, Érica, e você responde ela de forma privada. Tá bom? A gente tem 15 segundos, ó. Um beijo. Obrigada. Beijo para você, meu amor. Saudade. Adorei. Te amo, tá? Morro de saudade. Também, meu amor. Fica com Deus. Gente. Beijo. Tchau. Próxima live, sexta-feira, 16 horas. Próximo